Está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conect Sul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Boa noite. Está começando o programa Lagoa Entrevista aqui pela Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Curta e compartilhe nosso programa nas redes sociais, facebook.com/Lagoa dos Patos FM. O nosso convidado de hoje é Silvio Tejada Xavier, empresário, ex-prefeito do município de Tapes, tem 67 anos. Prefeito Silvio Tejada, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Patrícia, boa noite à equipe da Lagoa TV e também boa noite aos telespectadores da... A situação política de Tapes hoje, ela se assemelha um pouco com a situação do Brasil, prefeito. Aqui o seu partido, o PDT, ele quebrou um domínio histórico exercido pelo PP e pelo PMDB. E administra o município, então, já há 10 anos. Nesse panorama, o senhor acha que o senhor pode ser considerado o Lula tapense? Não, sinceramente, eu acho que não. Pelas seguintes razões. Primeiro, com relação à colocação que tu fizeste, muito correta, da semelhança que existe. Isso, na minha interpretação, faz parte do aperfeiçoamento da nossa democracia. Nós passamos aí 3 décadas com 2 partidos. Arena e MDB. Foi um período que não existia democracia, esses partidos foram criados por atos institucionais e aquilo ali não se supera assim, em pouco tempo. E 3 décadas na história é pouco tempo. Então, por isso existe essa polaridade. Existe no Estado, existe em Tapes, existe no Brasil. Existe troca de lideranças, né? Mas, por exemplo, o Lula é uma liderança ímpar, né? A gente pode... divergir ideologicamente dele, da forma de administrar e outras coisas, mas eu não imagino uma comparação assim. A mídia política, em geral, dá como certo o retorno do Lula na disputa pela presidência em 2018. O senhor também vai retornar a disputar o cargo de prefeito no município? Olha, tem um ditado muito antigo que diz que o futuro a Deus pertence. Mas quem escolhe os candidatos é o partido, e os partidos hoje contam com assessoria muito eficiente, que são os IBOPs. Agora, eu digo isso assim como introdução. Na verdade, eu não tenho essa intenção. Eu já tive 8 anos na administração do município, o meu partido teve a oportunidade de continuar. Eu considero que os administradores, quando existe a possibilidade de reeleição, são os candidatos naturais. Então, eu, com bastante franqueza, não tenho essa intenção. Tapes, diferente do Brasil, aqui nós não dispomos de uma pesquisa de avaliação dos governos municipais. E aqui muita coisa antes da eleição é mera especulação, muitas vezes contaminada pela cor partidária lá de quem faz a análise. Durante a última eleição, os especuladores de plantão afirmavam que o seu segundo mandato não teria sido tão satisfatório e que a eleição do Garcês era dada como certa. O resultado da eleição também surpreendeu ao senhor, já que o ex-candidato Garcês afirmou que ele sim teria sido surpreendido com o resultado? Não, eu não me surpreendi e naquele momento eu achava que ocorreria uma reeleição. Eu sempre, na administração, a autoavaliação que eu fazia em cima de feitos. Então, eu considero que aquele momento
E quando eu digo aquele momento, é porque, na verdade, o que um administrador pode fazer não é apenas aquilo, não é só em cima das condições do seu município, da sua administração, do seu orçamento. Tu tem que considerar aquilo ali dentro do ciclo econômico do Estado, do país e, inclusive, do mundo. Eu considero que, quando eu tive a oportunidade de coordenar a equipe nos 2 mandatos, foi um bom momento do Brasil. Foi um momento de crescimento, nós tínhamos há pouco tempo saído de um momento de alta inflação. Então, houve um crescimento e nós soubemos aproveitar. Esse aproveitamento, se mostra ele realmente com realizações, e houve realizações. Então, eu contava naquele momento que o tapense avaliaria aquilo, e eu acho que ele avaliou. A disputa foi com um candidato de bastante peso no contexto local. O Garcês, como tu citou, é um ex-prefeito, foi 2 mandatos, ele fez bons mandatos, foram administrações sérias, que souberam também aproveitar os seus momentos, né? Teve um primeiro momento no governo dele, que ele lidou com o início da Constituição Nova, de 1988. No segundo momento, ele teve que administrar dentro do regimento da nova Lei de Responsabilidade Fiscal, isso dificulta. E eu considero que nós tivemos um momento favorável e soubemos aproveitar. Agora que passados já 2 anos da última eleição municipal, a percepção que se tem é que o senhor estaria completamente afastado da atual administração. Já que o senhor afirmou que não tem intenção de se candidatar novamente, o senhor sobe ao palanque para uma possível, eventual reeleição do atual prefeito Silvio Raffaelli? Olha, eu não te diria assim, ó. Primeiro eu repito que é o partido que escolhe. Eu vou sempre estar com o meu partido. Eu sou PDT, vou acompanhar o PDT. E, por um outro lado, eu sou uma pessoa que defendo a renovação. Eu acho que o prefeito Silvio Raffaelli representa a renovação. Quando eu puder colaborar para o meu partido, eu vou colaborar. Aí tem que ver os momentos, as circunstâncias, entende? Mas eu sou partidário, eu tenho essa linha ideológica desde que, antes ainda do MDB, eu comecei e me qualifiquei como eleitor do MDB, eu me filiei ao MDB, que hoje é o PMDB, eu fui o delegado regional em Porto Alegre quando eu era bem jovem, então eu tenho essa tendência aí, que é mais assim do centro-esquerda. E eu sempre vou estar com o meu partido, seja quem for o candidato, como agora estive com o Vieirinha para candidato para o estadual. Muitos esperavam que o candidato natural à sua sucessão na última eleição seria o atual vereador Leonardo Petri. E no apagar das luzes surgiu o nome do Silvio Raffaelli lá, que dizem teria sido uma escolha até pessoal sua, não sei se isso é verdade, e também que teria gerado algum conflito interno dentro do PDT. Já que passamos esses 2 anos de governo, o senhor pode revelar esses bastidores? Aconteceu? Foi verdade? Não foi? Eu tive na fase pré-eleição uma atividade intensa no partido. Eu acho que era a minha obrigação que me somasse a executiva e ao diretório e às lideranças do partido para atuar. Eu, por exemplo, assim, no trabalho para que houvesse coligações de outros partidos, eu me envolvi bastante. Dialogar com lideranças de outros partidos, eu dialoguei bastante. A escolha do candidato partiu de pesquisas. Os 2 pré-candidatos participaram das pesquisas, participaram das reuniões, participaram de um grupo de trabalho que nós tínhamos. E eu vou repetir, quem de fato escolhe não é uma pessoa, mesmo que naquele momento ela seja o prefeito. Quem escolhe é o diretório do partido. Algumas pessoas têm mais influência que as outras, umas têm mais, umas têm menos. Isso é normal no partido. Mas a escolha é do partido, do diretório. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos.
A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado. Voltamos com o Lagoa Entrevista. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Tapes, empresário do ramo imobiliário Silvio Tejada Xavier. Seu Silvio, qual é a sua avaliação dos 2 anos de governo do atual prefeito Silvio Raffaelli? Patrícia, a avaliação assim, de uma administração, para uma pessoa como eu, tive lá 8 anos coordenando uma equipe, que é o que o prefeito faz hoje, a gente tem assim, uma visão privilegiada, porque tu está me fazendo uma pergunta de uma atividade que eu participei bem recente. E que conhece, né? Que conheço. Então, eu dizer assim que eu conheço. Então, é assim, ó, o município de Tapes é um município, vou usar uma palavra bem objetiva, pobre. Por que eu digo pobre? Porque existe no Brasil regiões desenvolvidas, regiões menos desenvolvidas e regiões que ainda não conhecem o desenvolvimento. Tapes está nesse grupo. Um município pobre é que nem uma família pobre. Nós não podemos esperar que o pai, a mãe, os pais filhos de uma família pobre tenham confortos, tenham atendimentos que outras famílias conseguem dar para os seus filhos. Então, nós não podemos esperar de Tapes um atendimento como a gente vê, enxerga e percebe em outros municípios. Bom, por um outro lado, é uma visão assim bem interna da questão, que é, de certa forma, uma defesa do prefeito. Por um outro lado, eu também interajo com a comunidade. E com a comunidade existe, assim, um volume de queixas que eu considero exagerado. Existe, a gente não pode nunca eliminar, a população tem esse direito. A população escolhe um representante para administrar o município e pode, sim, do município, desse administrador, esperar aquilo que a sua expectativa tem. Eu considero a nossa um pouco exagerada, assim. Agora, quando existe isso, quando existe fumaça, e quando a fumaça continua e às vezes cresce, a gente tem que ver, sim, o tamanho do fogo. Então, eu acho que o atual prefeito Silvio Raffaelli, que eu já fiz a minha avaliação do governo dele, eu acho que ele está fazendo o que é possível, mas ele tem que conseguir interagir isso aí com a comunidade. Isso aí é que vai fazer a comunidade querer que ele continue ou não. Assim que eu penso. Qual foi, na verdade, o maior legado dos seus governos, o senhor como administrador? Eu comentei em uma das perguntas anteriores que os governos passados foram bons, dentro dessa avaliação que eu tenho das possibilidades que cada um tem para administrar. Agora, dentro disso, quando nós chegamos no governo, nós tínhamos, assim, o município, vou usar uma palavra bem sincera, meio sucateado. Nas estruturas, no transporte, nos aparelhos públicos para executar e oferecer o serviço público. Isso é indispensável, isso é absolutamente necessário. Tu não consegue atender o serviço de educação sem estrutura, de saúde sem estrutura, transporte, enfim. Então, nós trabalhamos com este problema. Por exemplo, assim, as próprias áreas administrativas do município funcionavam em prédios alugados. Os postos de saúde, eles funcionavam em locais inapropriados, sem a licença da área de saúde da Secretaria Estadual. As creches estavam em locais inapropriados. Um posto de saúde e uma creche funcionavam no mesmo prédio que era o antigo berçário industrial feito pelo governador Colares. Não é possível isso. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que mudar. O hospital estava no chão, nós tivemos que reformar o hospital. Fizemos a primeira etapa e deixamos a segunda etapa com o projeto e boa parte dos recursos alocados.
a nova administração, já no terceiro mandato do PDT, ela avançou, conseguiu mais recursos e está executando as obras. Nós fizemos 2 postos de saúde, reformamos todas as escolas, nós construímos dentro da educação, que era a nossa prioridade, junto com a saúde, 3 centros integrados de multiuso, para seguir a linha estatutária do nosso partido, que é a escola integral, 2 creches novas, dobramos o número de vagas em uma das creches. Então, fizemos o centro administrativo junto à prefeitura, entregamos todos os prédios alugados. As ambulâncias tinham uma frota de 3 ambulâncias de muita rodagem em veículos inapropriados, que é o que as administrações anteriores conseguiram. Foi isso que eles conseguiram. Nós tínhamos a obrigação de avançar. Então, avançamos também na remoção, que é fundamental na saúde. O município ele tem uma obrigação de fazer atenção básica. Quando qualquer paciente precisa de um atendimento de média e alta complexidade, a obrigação do município é fazer o transporte, a remoção, conseguir uma vaga e remover. Então, as ambulâncias são fundamentais. Então, se eu tivesse que citar um legado, na minha interpretação, porque foi o objetivo principal do nosso governo, foi criar as estruturas. Porque isso aí é o seguinte, quem está no governo tem que pensar que tem que colher o que os outros semearam, tem que semear para os outros colher. O que não pode é tu semear, em vez de ser colhido, ser ceifado. Aí a população ganha com isso. E o senhor vê possibilidade de implantação do parque eólico aqui em Tapes? Muita possibilidade, muita. Por que eu vejo? O consumo de energia no país está aumentando muito, por conta dos avanços sociais que nós estamos tendo, por conta do desenvolvimento industrial que é movido à energia. As energias estão no mundo sendo seletivas. Até a energia hídrica, que chegou um momento, era uma energia sustentável, ambientalmente defendida, até ela já tem restrições. Hoje a gente está enfrentando uma grande crise, né? Por causa de represas, exatamente. Então, o que acontece? Quais são as energias, as fontes de energias que se vislumbram para o futuro? Os ventos e o solar. Então, Tapes, não foi a nossa administração que identificou em Tapes potencial de energia. O que a nossa administração fez foi que, quando surgiu o Osório, o primeiro parque eólico do Rio Grande do Sul, nós percebemos aquilo ali. E nós começamos a pesquisar em cima, porque sempre o tapense soube que Tapes tem ventos. A gente sabe disso, porque os navegadores buscam as nossas costas. E eles buscam as nossas costas da mesma forma que Pedro Álvares Cabral já buscou há 5 séculos atrás. Ele sabe dos ventos. Então, o que aconteceu, Patrícia? Nós conseguimos descobrir na internet uma pesquisa de medição de ventos em Tapes de 1984. Eu procurei essa pessoa que fez uma pesquisa na hoje Fazenda Santa Lúcia, da família Dalben, era a Matiello, Jussara Matiello. Por uma coincidência muito grande, a Jussara Matiello, naquele momento, ela estava na coordenação de energias alternativas do governo do Estado, na Secretaria de Minas e Energia. E em função dela querer saber como é que descobriram que ela tinha feito aquilo, ela nos ajudou muito. E a gente tem que reconhecer e contar isso para a nossa comunidade. Em função disso tudo, nós fizemos uma janta no Clube Náutico, com mais de 250 pessoas, veio o vice-governador, veio o presidente da CE, veio o secretário de Minas e Energia, assinamos um convênio. Graças a todo esse trabalho lá de 2007, essa assinatura foi em 2008, 8 ou 6, agora eu posso estar até me passando 2 anos na frente. O que aconteceu? Hoje tem 4 torres implantadas em Tapes medindo os ventos. Não é a torre gerando energia. A 4ª, que é na fazenda Crefe, eu não sei se já está concluída, mas já tem aquela decisão e aquele início de trabalho ali. Hoje tem mais de 20 mil hectares medidas para a implantação de ventos. E o fator de vento em Tapes é muito bom. Porque se não fosse bom, essas empresas multinacionais, algumas delas, não estariam implantando outras torres para medir os ventos. Nós temos agora, no dia 29 de novembro deste mês, um outro leilão de compra de megawatts. E tem uma empresa alemã, a EPE, uma empresa grande, que mediu os ventos e tem uma torre implantada na fazenda Kessler, aqui na nossa divisa com Arambaré, que deverá entrar nesse leilão, como outras já entraram na fazenda Santa Lúcia, 8 parques de 30 megawatts. Então, Patrícia, eu acredito muito nisso aí, porque vão ter que aumentar as
geradoras de energia eólica, porque o consumo cada vez aumenta mais, já está havendo aí aumento das tarifas para haver uma redução de consumo, já está havendo um risco de apagão, existe esse risco, então eu acredito. Mudando um pouquinho o nosso enfoque, qual é a realidade da situação financeira do município de Tapes hoje? Olha, eu não conheço assim os números, embora eles sejam públicos. Agora é bem recente, eu vi no jornal que foi a apresentação do orçamento do segundo quadrimestre. Então, isso são documentos públicos, mas que eu não tenho buscado acesso. Eles estão disponíveis, mas eu não tenho. O que eu acho é o seguinte, eu li recentemente no jornal que em setembro deste ano, a União conseguiu que o seu orçamento fosse igual ao do ano passado, 19 dias antes. Então, neste ano de 2014, 19 dias antes, no mês de setembro, nós tínhamos atingido o mesmo valor de setembro de 2013. Então, se o orçamento geral da União ele está com pequeno crescimento, é um pequeno, isso não é grande, 19 dias na frente, em 200 e tantos dias, mas, pelo menos, não houve uma redução. Então, eu acho que o orçamento do município está equilibrado com o do ano passado, acho. Uhum. E se está, ele acaba perdendo, porque, na verdade, a folha de pagamento, o gasto com equipamentos e com gasto de outras necessidades para fazer o serviço público aumentaram mais do que isso aí. Mas não tem, assim, uma queda orçamentária, na minha opinião. Como empresário, o senhor sugere que se façam investimentos em Tapes e onde é que esses investimentos poderiam ocorrer? Investimentos privados, a gente está falando agora, né? Olha, o desenvolvimento econômico de um município, ele cabe à iniciativa privada. E o que o Estado pode fazer, o ente federado, município, Estado e União, ele está sendo feito e ele nos beneficia. Por que isso? Pelo seguinte, hoje, um dos ciclos econômicos novos, mais potencial, é a extração e refino de petróleo. O Brasil veio a descobrir uma riqueza natural, que nós já tínhamos ela, mas em pequena escala. O Brasil tem jazidas de petróleo, extrai elas ali na Bacia de Santos, na costa. Espírito Santo, aquela costa lá. E agora descobriu o pré-sal, só que o pré-sal está a 300 quilômetros da costa e entre 7 e 10 mil metros de profundidade. E para te extrair esse petróleo, e quando ele está como o preço agora $80 o tonel, e Brasil é importador de petróleo, então tu compra $80 um barril que tu tem aquela matéria-prima, tu tem aquela riqueza natural. Então é natural que ela vai ser extraída. Só que para extrair na distância e na profundidade que eu me referi, que é informado pelo governo, nós precisamos sim de plataformas, de muitas frota de navios, porque ele não vem de 300 quilômetros dentro do oceano por tubos, ele vem de navios, e tem que ir para lá outras coisas para esse processo, pessoas que vão também em embarcações, helicópteros, etc. Então, o que acontece? A fabricação de todos esses equipamentos necessários, muito grandes, que são as encomendas da Petrobras, e que muitas das plataformas estão sendo feitas em Rio Grande, o que tem que isso aí pode ser considerado um ciclo de desenvolvimento econômico importante, promissor, porque ele também será de muitas décadas. É que tem uma lei do governo federal que diz que esses equipamentos têm que ter um índice de nacionalidade de 75%. Então, eles têm que vir ser feitos no Brasil. E isso exige, e o governo do Estado planejou isso aí, a descentralização da indústria oceânica. E Tapes foi incluído. Então, e por que Tapes foi incluído? Porque já existia uma decisão do governo federal que Tapes é um lugar indicado para receber um porto. E isso aí, quem indica é o governo federal, não é o governo estadual. E se ele não indicar, não adianta tu achar que vai fazer. Não adianta. Porque o governo, e eu vou misturar o porto com a energia, com o pré-sal, com as encomendas da Petrobras, porque é aí que reside a questão ser promissora. O governo tu pode pedir autorização para fazer um porto aqui na Lagoa dos Patos, mas tem que saber se o governo vai fazer a via
porque a via ele não concede. Mesmo que tu chegue lá e diga, mas o Ministério do Transporte, ministro, nós fizemos o porto e fizemos a via. Não. A via é um monopólio de Estado. O porto de Tapes, a via já foi decidido pelo governo federal que ele vai fazer. Já foi feito o estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental. Houve uma reunião na Câmara de Vereadores de Tapes no dia 31 de janeiro de 2013. Pena que foi pouco tapense lá. Mas teve uma reunião, teve uma audiência pública, consultiva, e Tapes disse, podem fazer. Então, são passos que ainda falta muitos, mas que foram dados. Então, o que acontece isso com investir em Tapes? Se qualquer pessoa que tiver a ideia de investir e quiser se apropriar dessas informações que eu comentei aqui, entre na internet. Veja o que aconteceu em Rio Grande, em São José do Norte, em Charqueadas, que agora está tendo uns problemas, mas são problemas que acontecem mesmo. Então é o seguinte, o estado do Rio Grande do Sul e os municípios indicados na descentralização oceânica têm sim uma possibilidade de ter na sua equação para a decisão equações que não são incógnitas, que são constantes. E com constantes tu soma, tu multiplica. Tu não divide, não subtrai que nem as incógnitas. Já que o senhor falou no porto, na sua opinião, concretamente, ele sai do papel ou ele não passa de uma jogada política, como a oposição vem propagando por aí? Olha, se eu te garantir para ti que sai, eu estou correndo o risco de ser mentiroso. Então, eu não posso garantir. É uma decisão do governo federal. O que eu posso te garantir é uma coisa. Se nós não fizermos o que está sendo feito, é garantido que não sai. Se nós fizermos o que está sendo feito, nós vamos nos habilitar a receber o porto. Porque o porto, a iniciativa privada, tem interesse nele. Mas é preciso que o Estado faça a sua parte. O Estado, que eu digo, município, Estado e União. Hoje, ele está tramitando mais, porque o Estado já fez a sua parte, o Estado, ente municipal, já fez. O atual prefeito dá um apoio total, tem bem recente, por iniciativa dele, foi solicitado uma reunião com a FEPAM. A FEPAM já fez em Tapes os estudos, ela vai entregar para a empresa Fará, que é a empresa que está reivindicando na ANTAC, que vai reivindicar na ANTAC a outorga para instalar o porto, ela vai entregar na quarta-feira da semana que vem, não desta semana, quarta-feira, dia 14 é quarta. Amanhã. Quinta-feira. Vai entregar o EIA-RIMA, que é as exigências que ela fez depois das vistorias em loco. Então é o seguinte, está andando. Agora aqui em Tapes, por conta daquela tua primeira pergunta, que existe uma polarização, aqui em Tapes é o seguinte, tem pessoas que acham que se o navio afundar, o camarim dele vai ficar boiando. Aí eu não posso, eu não me pauto assim por essa... Não me pauto. O que eu fiz, quando eu estava no município, eu fiz o que lá tinha que fazer. Depois daquilo, eu assumi um compromisso com a direção da Fará de continuar colaborando, e eu estou colaborando. Eu, por exemplo, eu prefiro apostar que vai sair. Vai sair. Agora, nós ficamos 20 anos esperando a segunda ponte do Guaíba. Nós ficamos um tempo esperando aí a duplicação da 116. O que se viu nesta eleição agora, Patrícia? Qual foi a principal pauta de quem quer desenvolvimento? Foi infraestrutura. Se quer infraestrutura. Tu sabe, Patrícia, tem no Correio do Povo uma página que ali eles retratam o que aconteceu há 100 anos atrás. E o Correio do Povo já circulava há 100 anos atrás. Então ele pega aquela página e publica. No dia 9 de maio de 2011, eles publicaram o que saiu no Correio do Povo no dia 9 de maio de 1911. E uma das coisas que saiu é o seguinte, neste dia sai dessa capital, que o português tinha o C na frente, para Tapes, a linha fluvial da empresa tal, tal e tal. Então, há 103 anos atrás, foi inaugurada uma linha de transporte fluvial de Porto Alegre para Tapes, antes de Porto Alegre e Guaíba. Agora, uns 3 anos atrás, reinauguraram Porto Alegre e Guaíba. Agora, bem recente, eu vi uma matéria dizendo quantas mil pessoas foram transportadas e que êxito teve aquilo. Naquela ali, o prefeito Fortunati aparecia abanando, Fortunati daquele tamanhão, então não tem como não ver ele. Então é o seguinte, ó, essas coisas, tu não pode pensar no curto prazo.
Eu sempre digo assim, ó, nós temos uma empresa aqui em TAPES de reflorestamento, que é uma coisa necessária para celulose e para outros produtos, que planta pinos. Depois ela precisa de 20 anos para colher. E tem pessoas aqui em TAPES que plantam alface. Em 45 dias tu colhe. Nós precisamos ter as duas coisas. Então, quem quiser dizer que eu só quero me envolver com coisa de curtíssimo prazo, te envolve, é necessário também. Agora, se tu não te envolver com as coisas de longo prazo, tu vai ficando atrasado como nós estamos. Eu defendo por isso. Penso nas de curto prazo, mas também defendo as de longo prazo. E como é que o senhor analisa o potencial turístico de TAPES? Grande. Analiso grande. Só que o turismo, ele tem ciclos, né, Patrícia? Por exemplo, assim, TAPES teve um ciclo promissor em turismo. Foi lá, talvez, há 2 décadas atrás, quando nós chegamos a ter em TAPES 7 campings ativos. Eu me lembro, eu moro desde essa época lá na entrada da cidade. Eu me lembro que na tarde de sexta-feira, na tardinha de sexta-feira, já pessoas com a sua brasiliazinha, com o seu carro lá, os na época eram mais modestos, com o reboque voltavam, porque todos os campos estavam lotados. Também eu me lembro quando no governo Colares, que não era a Secretaria de Turismo, era um conselho de turismo, era uma entidade lá, eles fizeram um levantamento em TAPES, tinha 3.500 vagas, não para barracas, mas para visitantes. Não sei também quantos eles consideravam por barraca. Então foi um ciclo importante. Eu, por exemplo, apostei naquele ciclo. Naquela época, eu fiz loteamentos e vendi quase 3.000 terrenos em TAPES. Então, aquele ciclo passou. As pessoas não queriam mais vir acampar numa barraca. Eles gostaram de TAPES e quiseram muitos desses 3.000 terrenos foi vendido, sim, para turistas. O que eu vejo hoje no turismo? Vejo, quando eu estive na prefeitura, eu fiz a minha parte. Tem um projeto grande lá de revitalização de TAPES. O que tem hoje é o seguinte, ó. O turismo que mais cresce no mundo é curta distância e pacote de poucos dias. As pessoas não têm mais aquelas longas férias, e quando o marido tem, o pai tem, a mãe não tem, quando os dois podem, o filho tem aula. Então, hoje, nós aproveitamos o turismo mais poucos dias e na curta distância. Também vamos para a longa distância, mas o curta distância é muito usado. Nós não temos no Rio Grande do Sul opção mais para isso. A serra está tomada, cara. E também hoje, Patrícia, tu tem que ter para turismo o destino final, nós estamos perguntando se TAPES e tu tem que ter o público-alvo. Eu diria o seguinte, só o público-alvo da capital, lá Gramado, se tu pegar o número de habitantes ali que atinge a capital, a região metropolitana, o Vale dos Sinos e a Serra, nós estamos falando de 5,5 milhões de habitantes. Esses 5,5 milhões de habitantes, se tu for identificar o PIB deles, se tu tirar o agropecuário, que está na região de produção agrícola, 75% dele está ali. Então, esses 5,5 milhões de pessoas, eles têm poder aquisitivo. E eles não têm destino final. Porque eu te pergunto, aonde uma família de Canela vai? Será que ela vai para Gramado? Será que ela vai para Nova Petrópolis? Aonde ela vai? Vai para Bento Gonçalves? Eu que vou muito a Gramado e Canela, já cansei. Então é o seguinte, hoje no Rio Grande do Sul tu tem a Serra, que é espetacular. É tão espetacular que hoje ela é destino final de fluxos internacionais. Hoje ela tem hospedagem, tem estruturas para grandes convenções. Hoje, se um seminário de 5.000 cardiologistas do Brasil quiser se reunir, ali tem aposento e tem estrutura para isso. Bom, então a Serra é espetacular. O litoral norte é uma opção, mas é uma opção que também já está lotada, está cara. Quem vai para lá, a rigor, é no verão. Fora do verão, está quase tudo fechado. Depois, o que resta? Itaimbezinho e os cânions. Então, não tem opção. A opção, a bola da vez é a Costa Doce. E TAPES é a porta de entrada. Então, é o seguinte, ó, essa ideia foi vendida para a governadora Ieda. E foi vendida a ideia de que um grupo espanhol, o Grupo CIAS, que tem a empresa Iberport, identificou como TAPES o lugar mais indicado na Lagoa dos Patos para a expansão do esporte aquático e náutico. E veio a TAPES e fez um projeto, e esse projeto precisava de recursos do Estado. Essas pessoas foram levadas à Secretaria de Turismo.
O secretário era o deputado Esperotto. O deputado Esperotto apresentou para o Ministério do Turismo. Depois chegou na governadora Ieda, que destinou R$350 mil para o município de Taço fazer uma licitação. Hoje tramita no Ministério do Turismo 14 projetos. Esse projeto, eles tratam de revitalizar a orla, porque para ti ser o destino final, além do que nós temos aqui de sobra, que é beleza natural e hospitalidade, eu nunca vi, rara pessoa sair de Tapes que não gostou, eles gostam, mesmo que a gente tenha uma estrutura precária. Então, se nós juntar a riqueza natural, a lagoa, a hospitalidade do tapense, que é uma hospitalidade semelhante a todo o litoral do Brasil, a gente chama isso aí o ocupante do leste tem essa indolência aí, que vira uma hospitalidade. E aí, se tu melhorar as estruturas, nós vamos ser, sim, o destino final. O maior segmento econômico em Tapes hoje é o agropecuário. Em outros momentos, o senhor já se referiu aí a um projeto de irrigação e que estaria tramitando lá em Brasília. Que projeto é esse? Projeto de irrigação. Esse é um projeto que começou em Camaquã. Camaquã está 100% implantado. Aquela empresa conduzida lá por agricultores, que fugiu o nome agora, empresa muito exitosa ali, implantou. E depois, graças ao deputado Mendes Ribeiro, ministro, mas já desde quando ele era deputado, ele defendia a irrigação da Costa Doce. Essa irrigação iniciou em Arambaré. Houve um problema na obra ali, que eu não saberia dizer qual foi, não sei de que natureza é o problema. E esse projeto de irrigação, já implantado em Camaquã, no Arroio do Duro, uma outra barragem que foi feita lá, que eu não sei o nome, foi feito em Arambaré, está sendo feito em Arambaré, o próximo etapa, e depois Barra do Ribeiro. Eu digo que ele realmente tramita em Brasília, e eu digo que ele tem sustentabilidade, ele tem sustentação na sustentabilidade, porque ele está no PAC 2 por decreto do presidente Lula, já desde aquela época. O PAC 2 quer dizer que são projetos prioritários, são da aceleração do crescimento, programas de aceleração do crescimento, com verbas públicas destinadas. Pode demorar? Pode. Tem que concluir essa etapa de Arambaré. E por que ele é importante para nós? O município de Tapes tem o seu principal segmento, como tu disseste, o agropecuário é o principal segmento. A cultura de arroz, que é uma cultura irrigada, é a principal. Só que a cultura de arroz aqui nas áreas de várzea, ela consegue represar as águas na várzea. Então são águas sem profundidade, acaba ocupando muita extensão. Se estima estudos da empresa de Camaquã, que não vou me lembrar o nome, que aqui poderá ter em torno de 7.000 hectares liberadas para cultura, o aproveitamento mesmo em pecuária, de arroz ou de terra do seco, porque hoje temos várzea, temos sementes de soja para várzea, sem prejudicar a irrigação, porque a irrigação será da Lagoa dos Patos. Porque nós estamos aqui próximo de um dos maiores cursos de águas doces do mundo. Então, eu acredito nisso aí. As iniciativas foi exatamente como eu coloquei, quando o município teve que fazer a parte dele, foi feito e está andando sim em Brasília. Nós estamos com o nosso convidado Silvio Tejada Xavier. Voltamos logo em seguida com o nosso último bloco, o bloco Pinga Fogo. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexul e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos. A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais conectado.
Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Nós estamos aqui no Lagoa Entrevista, o seu canal de notícias na web. Nós voltamos com o Bloco Pinga Fogo, com o nosso convidado de hoje. Ele foi prefeito do município de Tapes em 2 mandatos, de 2004 até 2012, e é empresário Silvio Tejada Xavier. Ex-prefeito, o senhor acredita na tão aguardada reforma política? Eu acredito. Tudo aquilo que é muito necessário e quando começa a ter o apelo da população, e essa eleição serviu para isso, foi uma das pautas, já tinha sido dos movimentos sociais, está nas redes sociais, eu acredito que tem que ser feita. E que destino o senhor acha que vai ter o PDT, mesmo não sendo considerado um partido nanico, como se chama, né? Sem dúvida não é considerado um grande partido nacional. O que o senhor acha que vai ser o destino do partido? Eu acho que as bandeiras de defesa do PDT têm espaço em qualquer democracia. A principal defesa do PDT é a educação. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ele sempre defendeu, as causas trabalhistas. E quando eu digo trabalhistas, não é anti-empregador, que não existe emprego sem empregador. O que existe é a necessidade de harmonia desse segmento. O empregado só ganha quando o desenvolvimento econômico vem. Então eu vejo no PDT, por exemplo, assim, quando houve 40 anos de ditadura na Espanha, o PSOL, que é o Partido Socialista Obreiro Espanhol, foi o primeiro que retornou pós-ditadura de Franco. O PDT foi um dos primeiros partidos que voltaram pós a bipolarização dos partidos criados por ato institucional, Arena e MDB. Claro, nós tínhamos uma grande liderança do Brizola, tínhamos uma história de Getúlio, de Jango, mas é um partido que defende segmentos da sociedade que existem de fato. Prefeito, nessa última campanha agora presidencial, a gente acompanhou que a agressividade vem tomando conta da política, né? E ao invés da discussão sobre projetos, há um grande desvio de foco que passa a ser voltado aos ataques pessoais. Por que, na sua opinião, essa prática está se acentuando cada vez mais? É por conta de que a legislação política, eleitoral, partidária, tem que ser modernizada, que foi a primeira pergunta. Sou a favor da reforma política. Veja bem o seguinte, nós temos um Congresso que ninguém quer tirar o poder do Congresso, mas o Executivo depende do Congresso. Nós temos um Congresso, hoje para alterar a Constituição, tu precisa ter um percentual de aprovação que impede. Eu estava assistindo uma entrevista sobre segurança, ontem ou antes de ontem, numa das televisões nossas aí, televisão fechada. E ele se referia lá ao artigo, quase certeza que é o 147 da Constituição, que exatamente trata da questão de segurança do policial, estava em discussão ali a agressividade do policial militar. Então hoje nós vemos um momento assim que o policial militar, que nós precisamos dele para a nossa segurança, ele tem medo de fazer o exercício da sua profissão. Ele pode, dependendo de como ele for ser, embora a nossa polícia militar é agressiva, mas dependendo de como ele for focado pela mídia, instantânea e ao vivo, ele já tem problemas. Então, o que acontece? Por conta de que o Congresso é complicado, a nossa própria regulamentação da Constituição, que vai fazer 20 anos daqui a uns dias, ela não é regulamentada. Então, nós temos que eu não quero mudar a Constituição toda hora, mas essa Constituição é nova e tem que ser regulamentada, porque a complexidade é muito grande. E o ordenamento jurídico das aprovações estão dentro da reforma política. É verdade que as contas do último ano do seu mandato não teriam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul? Até a segunda avaliação, não. Eu digo a segunda porque ela já recebeu 2 avaliações e na segunda também não foram aprovadas. Ainda tem recursos. E as razões da não aprovação são razões que vão ser públicas, já estão encaminhadas para a Câmara. Não tem nada, absolutamente, na minha visão, nada assim que seja razão para não aprovar as contas de um ano. Foi o nosso 8º ano, né?
E, fundamentalmente, tem duas. Eu sei que esse quadro é de pinga-fogo, mas me fez uma pergunta que eu me sinto no dever de explicar. São duas as principais acusações. Uma delas teria que ter havido mais recursos na educação, no segmento de educação infantil. Com toda a franqueza, foi o segmento que mais se investiu na educação. Creches novas, ampliação de escolas, centros integrados de multiuso, quer dizer, a integração da família com a escola, com a área escolar, enfim, houve investimentos, houve duplicação de uma das creches de vagas. Hoje, no ensino de 4, 5 anos, tem vagas, de 0 a 4 ainda não tem, pelo que eu sei, ainda não tem oferta para demanda. Mas essa obrigação vence em 2016, tem tempo para... Então, houve sim investimento na educação. Isso a Câmara sabe, a comunidade sabe. Uma outra questão apontada foi um parcelamento de uma dívida que eu me refiro, do recolhimento do regime previdenciário, seria como é nas empresas do INSS. Realmente não foi recolhido de agosto a dezembro, mas houve um parcelamento, a Câmara aprovou, então não me parece que isso aí seja razões para um ano de conta não ser. Mas a Câmara vai julgar agora e eu tenho tranquilidade, eu tenho certeza que trabalhei com uma equipe séria, e tanto os convidados para vir para a equipe, quanto os servidores efetivos, que foram muito colaborativos, participativos. Independentemente de quem sejam os candidatos, o senhor acredita que a disputa na próxima eleição municipal vai continuar polarizada, como tem acontecido aí já historicamente? Ou a tendência é uma eleição com vários candidatos à majoritária, como já prometeram aí as lideranças partidárias do PMDB, PSB, PP, especula-se até o PTB e muito provavelmente o PDT. O que o senhor acha? Olha, ainda é cedo assim para a gente ter uma leitura do cenário, mas eu acho que a tendência de TAPES é seguir polarizando. O que em TAPES acontece é que quando tem a terceira via, um ou outro lado ganha. Na última eleição houve a terceira via, foi com a candidatura do PMDB. Houve um ganho do PDT. Houve uma eleição que eu participei e não fui vencedor, que houve também uma polarização do PMDB, com o candidato José Armando, e aí o PP ganhou. Então, mas eu acho o seguinte, que o tapense, as eleições, viu, Patrícia, eu tinha dito já num certo momento, que quem escolhe candidato é o partido, assessorado pelos institutos de pesquisa. Agora, quem ganha eleição em colégio eleitoral pequeno, que não tem assim nenhuma liderança absolutamente destacada, assim, que nós não temos em TAP essa liderança. Então, mas quem ganha eleição, mais que os partidos, são os nomes e as pessoas. Por exemplo, o PP, que participa de todas as eleições, ele tem sim nomes fortes. Já foi citado aqui numa das tuas perguntas o candidato e o ex-prefeito Garcês, é um nome muito forte. O Neri, que já foi prefeito, é um nome forte. O PMDB, com o candidato Wilson, vencedor em 2 eleições, hoje o Wilson não está mais conosco, foi um prefeito muito popular, venceu 2 eleições e perdeu 2 por pouquinhos votos. Então não dá para desconsiderar essa tendência do eleitorado de TAPES. E quem ganha a eleição são nomes e são pessoas. Prefeito Tejada, nós agradecemos muito a sua presença aqui no Lagoa Entrevista. Você assistiu ao Lagoa Entrevista aqui pela Lagoa TV. Na semana que vem, um novo convidado. Curta nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Lagoa dos Patos FM. Ficamos por aqui. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Eu sou o Conexão e faço a diferença. A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno: o acesso à internet a usuários governamentais, corporativos e domésticos.
A Conect Sul Soluções em Internet opera na região centro-sul do Rio Grande do Sul, com sua sede em Tapes. O serviço é entregue aos usuários através da plataforma Wireless, na qual o sinal de internet se propaga em micro-ondas de rádio com qualidade e preço justo. Cada cidade possui uma ou mais torres de retransmissão e os clientes se conectam a ela através de um equipamento de alta tecnologia instalado no momento da adesão ao serviço. Você mais E Conectado.